uma mensagem do Quem Tem Sede Venha. E peço desculpa mais uma vez, meu celular quebrou aqui na hora de começar e agora eu tô fazendo por uma câmera que eu não consigo ver nada, só a câmera está aqui na minha frente e eu não consigo ver se está focado ou não. E essa é uma luta, né? A mensagem de Deus, para ela ser pregada, é realmente uma luta, mas eu creio que vai dar certo. Eu creio que se você estiver me ouvindo pelo menos, né? O que eu tenho para dividir com você hoje é mais uma vez a sequência da história de Samuel. Nós estamos fazendo aqui a sequência da história de Davi, né, que está no livro de Samuel. E hoje a palavra que eu quero ler com você está no segundo livro de Samuel, no capítulo 12. E espero que ao final aí a gente possa ter uma mensagem de Deus para o seu coração. Então a palavra de Deus diz assim, olha, e o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele, com seus filhos igualmente, no seu bocado comia, e no seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como uma filha. Vindo viajante, homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante, e viera a ele. Tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar a quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor, e em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei a tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante esse sol. Porque tu o fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor já traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto este feito deste lugar sobremaneira, com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da casa se levantaram e foram a ele para o levantarem da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. Sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos, é morta a criança? E eles disseram, sim, é morta.
Então Davi se levantou da terra, se levantou e ungiu, e mudou as suas vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão. Lhe puseram pão e comeu, e disseram os seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança vivia, jejuaste, choraste? Pela criança viva, jejuaste, choraste? Porém, depois que morreu a criança, tu levantaste e comeste pão, e disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor compadecerá de mim e ela viva? Porém agora ela é morta. Por que eu jejuaria então agora? Poderei eu fazer alguma coisa para ela voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, entrou a ela e se deitou com ela. E teve ela um filho e chamou seu nome Salomão, e o Senhor o amou. E enviou pela mão do profeta Natã, e este chamou seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Aqui. Meus amados, eu estou falando essa série de Davi. Davi aqui, há umas 4, 5 semanas atrás, eu trouxe uma mensagem justamente sobre esse texto aqui, sobre o grande erro de Davi. Mas depois eu comecei a série, e agora eu quero continuar nesta série. E então por isso que eu voltei nesse texto. Olha só, nós vimos que Davi saiu do anonimato, lá de trás das ovelhas, e ele ganhou fama quando ele mata o gigante Golias. E junto com a fama trouxe também a inveja de Saul sobre ele. Saul então começou uma perseguição implacável contra Davi. Davi foi desprezado, Davi perdeu amigo, esposa, enlouqueceu, chegou a fingir que estava louco, mas na verdade ele estava atormentado a ponto de procurar o exército inimigo, quando ele está nessa situação de depressão, de tormento, até que ele vê que não tem mais solução, não tem para onde fugir, não tem com quem contar, ele então vai para a caverna de Adulão. E na caverna de Adulão ele encontra ali alguns homens que também estavam desprezados, homens desprezados pela sociedade, homens que não lhes eram permitidos a convivência com a sociedade. E Davi então forma com esses homens um exército de 400 homens, e ele sai para uma nova batalha. E essa batalha agora não é uma batalha de guerra para conquistar espaço, é uma batalha para preservação da sua vida. Davi começa a lutar para não morrer, e Saul com seu exército de milhares de soldados está atrás dele. E ele então foge pelo deserto, até que num determinado momento ele é avisado que Saul está morto, que numa batalha contra os filisteus mataram Saul e seus 3 filhos, e Israel perdeu a guerra. Quando Davi é avisado disso, ele então vai para Hebrom, ali em Judá, e ali ele se faz rei sobre a terra de Judá. E aí quando ele se faz rei sobre a terra de Judá, ele ganha um novo inimigo, que é o seu próprio povo, o povo de Israel. Por quê? Porque Abner, que era o comandante do exército de Saul, quando Saul morre, Abner vai lá e pega um dos filhos de Saul que tinha sobrevivido. Na guerra ele tinha perdido 3 filhos, mas tinha um outro que era Isbosete, e Abner então conclama o Isbosete como rei de Israel. E ali, a partir dali, eles então declaram guerra contra Davi, contra Judá. E aí, nessa batalha, eles percebem que Davi não está disposto a se entregar. Ele morando em Hebrom e governando ali, o exército de Davi, comandado por Joabe, vence a batalha. E aí então o exército de Isbosete é obrigado a recuar. E ali depois tem uma discussão entre Isbosete e o seu soldado fiel, o seu comandante do exército fiel, que era Abner. E Abner então decide que não apoia mais Isbosete. Nisso ele faz um acordo com Davi. Os servos de Isbosete vão e matam Isbosete. E aí então Davi ele é aclamado rei de todo Israel. Ali tem a oportunidade então, aquilo que ele tinha sido ungido lá atrás, quando Samuel foi lá na casa do pai dele, na casa de Jessé, e ungiu como rei de Israel, isso muito tempo depois, nós estamos falando aí de mais de 10 anos depois, porque Davi tinha 30 anos quando ele assumiu o reinado sobre Israel, mas lá atrás ele era um jovem, um adolescente, cuidava das ovelhas.
Então, mais de 10 anos depois, a gente às vezes pensa que são alguns meses, alguns dias, né? Mas foram mais de 10 anos entre o tempo que ele foi ungido rei, que ele foi perseguido no deserto, até que ele realmente assume o posto de rei. Né? Então aqui é a primeira mensagem. Né? Às vezes a gente está com pressa que as coisas aconteçam, mesmo sendo promessas de Deus. Mas as coisas vão acontecer no tempo de Deus. As coisas só vão acontecer quando realmente Deus achar que é o momento certo. E foi o que aconteceu com Davi. Então, às vezes você está aguardando alguma coisa, às vezes você está ansioso por alguma coisa. Pode ser que Deus tenha usado algum homem, algum profeta para falar algo com você e você fica ansioso, ansiosa para que isso aconteça rápido, mas as coisas vão acontecer no tempo certo. Né? Você vê, mais de 10 anos depois, Davi então ele assume o reinado sobre todo Israel. E aí, Davi começa então uma série de batalhas. Primeiro que os vizinhos dele todos temiam ele e começaram a fazer paz com ele, começaram a fazer amizade. E Davi então teve um momento de muita paz ali em Israel. Mas tinha alguns povos inimigos, os amonitas, por exemplo, que Davi então começou a batalhar contra eles. Os amonitas foram um povo que fez grandes batalhas contra Israel. Os amonitas, não sei se se lembram, eles eram os descendentes de Ló. Quando Ló se apartou de Abraão, Ló foi lá para Sodoma, e aí Sodoma foi destruída. A mulher de Ló olhou para trás, lá, que não pôde olhar, transformou numa estátua de sal. E duas filhas de Ló acabaram se deitando com ele, elas embriagaram Ló, se deitaram com ele, se engravidaram do próprio pai, e aí cada uma teve um filho, e de uma delas, da mais velha, são os descendentes de Moabe, são os moabitas, e da mais nova, os descendentes de Amon, que são os amonitas. E os amonitas foram grandes adversários de Israel. Muitas guerras aconteceram, principalmente nessa época de Davi. Bom, como Davi estava em paz, o exército dele muito poderoso, muito temido, um certo dia ele decide que o exército vai para uma guerra contra os amonitas e ele decide ficar em casa. É o capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Davi fica em casa e diz aqui a palavra que enquanto ele estava olhando, né, do alpendre da casa dele, olha o que diz aqui, ó. Aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à sua vista. Então o que aconteceu? Davi dormiu um pouquinho depois do almoço, viu que estava tarde, ele se levantou do seu leito e foi dar uma caminhada no terraço. E no terraço ele viu uma mulher se banhando. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então, ou seja, o servo dele falou: ela é mulher de Urias. Davi conhecia Urias, ele sabia quem era Urias, porque Urias era um dos valentes de Davi. Urias era um dos homens que estavam com Davi lá na caverna de Adulão. Então Davi conhecia bem aquele soldado fiel que ele tinha, mas ele não se importou com isso. Então você vê, o homem segundo o coração de Deus também cometeu erros. Né? Nós cometemos erros na nossa vida. O que nós precisamos é ter um coração arrependido, um coração voltado para Deus. Saber o momento de se arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros. Quando a gente é incomodado pelo Espírito Santo ao arrependimento, é porque Jesus ele veio para nos chamar ao arrependimento. E Davi, então, naquele momento, o coração de homem dele falou mais alto. E ele não se importou por ela ser mulher de Urias. E mandou buscar Betseba. E se deitou com ela. E naquela noite, naquela tarde, ela ficou grávida. O marido dela estava na guerra contra os amonitas, lutando pelo país. E quando ela contou para o rei que ela estava grávida, a minha Bíblia fala que ela estava pejada, Davi então manda buscar. Não está saindo? Davi manda buscar Urias, que está na guerra. Deixa eu ver aqui, eu acho que vieram falar que está a cabeça para baixo. Tá? Tá certo? Então, eu estava de cabeça para baixo, mas o texto estava certo, viu, gente? Aí o que aconteceu foi o seguinte:
Davi, ele manda buscar Urias, né? E quando ele mandou buscar Urias, ele deixou que Urias deitasse com Betseba para pensar que o filho era dele. Só que Urias se recusou, falou: de jeito nenhum que eu vou fazer isso. Meus irmãos estão lá na guerra, meus irmãos estão lá na peleja e eu vou ter um privilégio desse. E não quis. E nisso, então, Davi, vendo a recusa dele, Davi manda um bilhete para Joabe, que é o comandante, e manda Urias entregar o bilhete. E nesse bilhete está a sentença de morte de Urias. Davi pede para Joabe dar um jeito de matar Urias. Aconteceu que, depois disso, Joabe põe Urias na frente de uma batalha, né, de um movimento que teoricamente seria um movimento errado, mas que não era. Mas ele manda Urias para frente da batalha, e nessa batalha Urias morre. E aí então Joabe manda avisar Davi que Urias estava morto. Davi então pega a esposa dele, a viúva, e se casa com ela. E aí então acontece o que nós lemos aqui no começo, quando Natan chega para Davi e conta aquela história. Qual foi a história que nós lemos no começo? Você lembra? Que ele fala o seguinte: majestade, tinha um homem que era muito rico e recebeu visita na casa dele. E tinha um vizinho dele muito pobre, que só tinha uma única ovelha. Cadê aqui onde fala aqui que uma cordeirinha, né? Tinha uma pequena cordeira e ela vivia dentro da casa do cara, ela comia com ele, vivia nos braços dele, ele tratava essa ovelhinha como uma filha. E aconteceu que aquele homem rico pegou a ovelhinha dele e matou para fazer um guisado, para fazer um ensopado, enfim, para receber as visitas. Davi ficou revoltado, falou: esse homem é digno de morte. E aí então Natan falou para ele: mas esse homem é o senhor, porque o senhor poderia ter qualquer mulher que o senhor quisesse, e foi pegar justo a esposa de Urias. Aí então Davi se arrependeu. Aí Davi viu o tamanho do erro que ele tinha cometido. E nesse erro que Davi tinha cometido, ele então se arrepende, e aí ele fala para Natan o que nós lemos aqui: pequei contra o Senhor. E Natan fala para ele: fica tranquilo, Davi, Deus já perdoou o seu pecado, você já está perdoado, porém, a criança não vai sobreviver. Então, mais uma mensagem que eu deixo aqui: os nossos pecados são perdoados por Deus. O problema é que eles geram consequências, e as consequências dos nossos pecados vão nos trazer muitos problemas, né? E foi o que aconteceu aqui. A criança morreu. Davi se desesperou. Davi, ele gostava da criança. Enquanto ela estava doente, ele jejuou, ele se prostrou diante de Deus, ele não usava mais suas vestes reais, ele ficou desesperado, mas não teve jeito, morreu. Aí logo depois que ele morreu, os servos tudo com medo de dar notícia da morte da criança, porque olha, quando falaram para ele que Saul morreu, o amalequita que trouxe a notícia da morte de Saul, ele matou. Depois quando trouxeram para ele que da morte de Isbosete, ele também mandou matar. Então ele fazia isso. Todas as vezes que alguém trazia alguma notícia para ele de morte, Davi mandava matar. Então ele estava com medo agora. Falou: como é que nós vamos dar notícia que o filho dele está morto, né? Mas Davi percebeu que eles estavam ali apavorados e perguntou, e eles confirmaram. E logo, mediante essa confirmação, ele então colocou as roupas reais, comeu, tomou banho, né, tudo. E aí falou: pera um pouquinho, o senhor estava mal até agora. E aí ele falou, né, pô, enquanto a criança estava viva, que eu achei que eu pudesse fazer alguma coisa por ela, eu fiz. Agora está morta. Então é mais uma mensagem, a terceira mensagem que eu quero deixar para você, né? Às vezes a gente fica preso nos problemas do nosso passado. Às vezes a gente fica preso em coisas que passaram, que ficaram, e nós não vamos ter de volta. Mas até a morte de uma pessoa querida, a morte de um ente querido, que é justo que a gente sofra, lógico, a gente vai sofrer por eles, mas nós não podemos ficar presos a isso. Nós não podemos. Por quê? Porque é uma coisa que não tem volta. E a nossa vida continua. O que Davi falou para eles aqui foi isso: falou: olha, a vida continua. Infelizmente, estou triste, né, com pesar, porém a vida continua. E foi o que ele disse aqui. Então nós precisamos aprender isso, que a nossa vida não pode ficar enroscada nos problemas do passado. Nós temos que nos libertar desses problemas e caminhar para frente, né? E Davi caminhou para frente. O que aconteceu? Ele chamou Betseba, dormiu com ela, e ela engravidou de novo, e aí teve um filho chamado Salomão. Se você pegar a história, Salomão foi o sucessor de Davi no trono,
de Israel, né? Mas é interessante, porque olha só o que fala aqui. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, entrou a ela e se deitou com ela. E teve ela um filho, e chamou seu nome Salomão. E o Senhor o amou. Apesar do erro de Davi, apesar de um erro tão grave como Davi fez, Deus o perdoou. Ele assumiu as consequências dos erros, tanto que a criança morreu. Mas aqui está a maior prova de que ele foi perdoado por Deus. Porque ele teve um outro filho com a mesma mulher e diz que Deus o amou. Né? Isso foi a maior prova do perdão de Deus. E aí quando o profeta Natan vem, ele chama Salomão de Gedidias, né? Que quer dizer amado do Senhor, amado de Deus. Então, mostrando mais uma vez que Deus perdoou Davi. A história aí, se você continuar lendo o capítulo 12, você vai ver que tem uma história interessante. Que Joabe manda um recado para Davi. Ele cercou os amonitas, cerca a cidade e falou: olha, nós dominamos tudo aqui. Inclusive a cidade das águas está dominado, nós vencemos a guerra. Só que se eu agora entrar lá e invadir, o povo vai clamar pelo meu nome e vai achar que eu sou o melhor. Então, o que eu peço? Que o rei venha com mais soldados e o rei invada a cidade, para que o povo então consagre o Senhor como o grande herói, não a mim. Então você vê a humildade de Joabe nesse momento de cercar tudo. Quando ele perceber que está tudo dominado, que a guerra está vencida, ele então fala para Davi para Davi ir lá e invadir ele, para que ele fique com os louros, para que ele fique com a glória da vitória. Né? Eu vou ler aqui, ó. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Ou seja, Davi então pegou tudo mastigado, né? Mais uma vez a prova que Deus estava honrando ele aí, que Deus estava que tinha perdoado o grande erro dele. Então a mensagem que eu quero deixar para você nesta manhã é que, independente dos nossos erros, do tamanho das nossas falhas, Deus, ele está disposto a nos perdoar. As consequências nós não vamos nos livrar delas, elas vão ficar aí, nós temos que arcar com elas. As consequências dos nossos erros nós vamos ter que arcar, mas isso não é suficiente para nos condenar, tá bom? Porque Deus é misericordioso, ele é grande em amor, em perdão e misericórdia, tá? Então que fica essa mensagem no seu coração. Terça-feira que vem nós vamos terminar aqui a história de Davi, quando ele é traído pelo próprio filho, Absalão, que derruba ele do trono, né? E depois ele é obrigado a fugir. Então na semana que vem a gente vai ver aí a história do filho de Davi, Absalão, tá bom? Hoje eu não vou poder falar o nome de vocês porque meu celular está quebrado e eu não consigo enxergar. Eu vou ter que dar um jeito de arrumar para terça-feira que vem, não, a gente não ter mais problemas, né? Vieram me avisar que está de cabeça para baixo, eu também não tinha visto, porque eu tô olhando para o celular, mas eu não vejo nada aqui. A tela dele, na verdade, está do outro lado, porque ela está quebrada, então não deu para usar a câmera da frente, eu tive que usar a câmera que tem atrás do celular. Mas que Deus possa te abençoar, tá bom? Eu gostaria de orar com você. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Senhor, porque mesmo com as dificuldades aqui tecnológicas, a Tua palavra, Senhor, ela foi ministrada. A Tua palavra, ela foi pregada, Pai, nesta manhã de terça-feira. Então eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que nos ama, um Deus misericordioso. Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor cada vida, Senhor, que está assistindo esse vídeo, cada pessoa que teve a paciência, que mesmo estando invertida ali a imagem, cabeça para baixo, a pessoa se atentou para a Tua palavra, Pai. E eu quero te agradecer e quero pedir a Deus que o Senhor cubra essas pessoas de bênção, que o Senhor cubra essas famílias representadas, Pai, por essas pessoas de bênçãos, que a Tua graça e a Tua misericórdia não se aparte da vida delas. E eu peço pela minha vida, pela minha família, Pai, que o Senhor também nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém.
Meus amados, obrigado, viu? Se Deus quiser, terça-feira que vem nós estaremos aqui novamente com mais uma mensagem, dessa vez tudo certinho, tá bom? Vou mandar arrumar isso aqui para dar tudo certo aqui, tá bom? Obrigado, viu? Deus abençoe a todos vocês.